A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Glória a Jesus. Meus irmãos, o que me traz esse vídeo, essa plataforma online, ao vivo, pois quero eu trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, trazer uma mensagem para que Deus possa te abençoar, para que você entenda que Deus sempre está na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. Amém? A pregação a qual eu quero que Deus agora fale ao teu coração, que você entenda o que é convenção, que você entenda que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, para que você entenda que Deus, Ele nunca vai te abandonar, Deus nunca te deixará sem uma resposta. Deus está sempre de pé para te abençoar. Eu irei dar início a uma pregação maravilhosa, amém? Eu vou orar ao Senhor para dar início a esta pregação em nome de Jesus. Renan, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe. José Almeida, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. É a primeira vez que eu estou entrando ao vivo aqui no Instagram, e peço que Deus possa abençoar cada um que chegar aí, amém? A pregação do Senhor, vamos orar primeiro. Santo Deus e eterno Pai que está no céu e na terra, nesta hora, Senhor, eu clamo a Ti pelo poder e a virtude que há no sangue do Senhor Jesus, aonde, meu Pai, nesta hora eu peço perdão aos meus pecados, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traz, meu Pai, a Tua revelação, que o Senhor traz para nós o conforto, o alimento, o pão e a água, pois somente o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Somente o Senhor sabe o que nós precisamos, e que o Senhor possa nos perdoar de todos os nossos erros, meu Pai, cometidos, pensamos, que somente o Senhor possa nos diminuir e que a Tua glória cresça a cada dia mais sobre este mundo. Senhor, que o Senhor use-me pela Tua misericórdia para transmitir a Tua palavra. Deus, que o Senhor, meu Pai, possa abençoar, meu Pai, cada um que agora está me ouvindo, me escutando nessa plataforma. Que somente o Senhor possa invadir, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Operando, o Senhor, quem impedirá? Está nas Tuas mãos esta palavra linda a qual eu irei transmitir. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja Deus. Meus irmãos, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no seu versículo 1 em diante. Eu irei ler. Acompanha comigo em nome de Jesus. A convenção de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem ou mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Louvado e engrandecido seja Deus. No primeiro capítulo aqui, já dá para observar que Saulo respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Já dá para perceber que Saulo, ele pede cartas para invadir a Damasco. Quando um homem pede uma carta, Saulo, ele era autoridade. E ao pedir cartas para invadir a Damasco, aqui quando um civil pede carta, pede um mandato para invadir uma casa, ele vai com toda bravura e ousadia. E sem permissão dos donos, ele invade. E Saulo respirando ameaça contra o povo de Deus. Saulo, meus irmãos, ele não gostava de crente. Saulo, ele não gostava de crente. Ele não gostava do povo de Deus. Então, ele perseguia o povo de Jesus. Saulo, ele era ruim, ele era duro de coração. E ele mesmo falou com as suas palavras: se ele topasse alguém no caminho dele, era triste, ele prendia. Ele era um homem severo. Saulo, ele era um homem ruim. Mas mal sabia ele que tinha um Deus. Para ele estava oculto. Para ele não via. Mas ele vai ter uma surpresa na vida dele no meio desse caminho. Saulo, ele vai ter uma surpresa quando ele vai se aproximando de Damasco. Por quê? Porque nessa mensagem do Senhor, quando ele vai se aproximando de Damasco, junto com seus soldados, subitamente ele vê uma luz. Quando ele está chegando perto de Damasco, ele vai ver uma luz extraordinária, que quando Saulo olha para cima, quando ele vê a luz, ele cai do cavalo. É impressionante que o homem, ele era autoridade, e quando vê essa luz, ele cai do seu cavalo. É impressionante, né? Deus, quando ele entra na vida do homem, primeiro ele tira o que, meus irmãos? A soberba. Por quê? Porque Deus é soberano, meu irmão. E quando Deus ele quer resgatar alguém, primeiro ele abate os soberbos. Primeiro ele te diminui para te dar vitória. Então quando Saulo ele vê aquela luz, ele cai. E os soldados, espantados, sem entender nada, ficam espantados. E Saulo, agora no chão, desabilitado, ele vai perguntar: quem és o Senhor? E o Senhor então responde a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem te persegue não conhece quem está te perseguindo. Saulo, ele vai dizer agora: o que tu queres que eu te faça? É impressionante, né? Que um homem que não estava debaixo do temor de homem nenhum, não estava debaixo do temor de ninguém, ele escuta uma voz que dizia: Saulo, por que tu me persegues? Ele se rende. É lindo isso. É lindo quando ele fala: o que tu queres que eu te faça? Mas vem cá, cadê o grandão? Cadê as cartas? Cadê o seu diploma de autoridade? Quando ele se rende é lindo. Quando ele fala: o que tu queres que eu te faça, Senhor? Um homem que estava com fúria, um homem que estava com mandato, que estava com seus soldados preparados. Saulo, ele estava preparado para uma batalha. Mas quando ele se depara em uma situação difícil, quando Saulo se depara com a situação que já saiu do controle dele, saiu do padrão dele, ele se rende. O que tu queres que eu te faça, Senhor? E o Senhor então vai dizer: vai, lá te convém o que tu vai fazer. É impressionante que um homem que não era crente,
quando ele nem entra para dentro de Damasco, primeiro o diploma dele fica fora de Damasco. Primeiro a soberba dele fica fora de Damasco. Primeiro o ego dele ficou lá fora de Damasco. Por quê? Porque quando o homem se converte, primeiro as coisas anteriores ficam para trás. Quando o homem ele se converte, as coisas ruins fica tudo para trás, meus irmãos. Desculpa aí, tá? As coisas ruins ficam para trás. E quando ele entra para Damasco, ele entra convertido. É lindo esse testemunho de Saulo. É lindo essa passagem de Saulo, para que você entenda que um homem que perseguia o povo de Jesus, agora quando ele entra para Damasco, ele vai ser perseguido. Como, varão? Ele vai ser perseguido porque ele entra cego. Então, quando ele entra para Damasco, ele vai se hospedar na casa de Judas. E quem está na cidade de Damasco? Ananias. Então, o Senhor vai revelar Ananias, vai descer em Ananias. Ananias estava dentro de Damasco. E o Senhor vai dizer bem assim para Ananias: Ananias. E Ananias vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala: Ananias, vai à rua direita e procura um homem de nome Saulo de Tarso. E eis que ele está orando. Ananias vai dizer: mas Senhor, este homem persegue o teu povo. Este homem é severo. Ei, não importa o que ele foi no passado. O diploma dele, como eu falei para vocês, ficou lá fora de Damasco. O homem que era ruim, que era severo, o homem que era autoridade para este mundo, quando entrou para Damasco, quando entrou para servir, não é mais ele. A soberba dele ficou tudo para trás. Mas eu pensando bem, eu pensando, é Ananias dizendo: Senhor, eu não vou lá não, Senhor. Vocês lembram quando Deus falou com Jonas para ir para outra cidade, para Nínive, quando ele não vai? Vocês lembram disso, crente? Quando Jesus ele revela para Jonas, quando ele fala: Jonas vai lá para Nínive, que Jonas fala: eu não vou. Lembra quando veio a tempestade, quando ele estava naquele barco? Isso é quando o homem não obedece à palavra de Deus. Mas Ananias, ele obedeceu. Ele fez da forma que Deus mandou ele fazer. Quando ele fala bem assim, Deus ele revela a Ananias falando bem assim: Ananias, e eis que ele está orando. Olha que maravilha. Então, quando nesse mesmo tempo, tá ruim aqui, meus irmãos, para gravar. Então, quando nesse mesmo tempo que o Senhor revela para Ananias, o Senhor vai revelar também a Saulo. O texto fala que Saulo, ele orava 3 noites e 3 dias, sem comer e sem beber. Qual crente de hoje que se converte hoje e já vai para o joelho? Era uma necessidade, era uma unção. Um homem que não orava, um homem que não jejuava, um homem que respirava ameaça contra o povo de Deus, um homem que era ruim, severo, ele passa a orar, ele passa a jejuar, ele passa a clamar. Labá, tocou, manaia, séblia. Um homem que era ruim, ele passa a jejuar, ele passa a orar. E é lindo esse texto, que ele teve uma visão. Saulo de Tarso foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Quem tem visão é batizado, irmão. Quem escuta a revelação é batizado. Ei, foi necessário, irmãos, ele orar. Crente, irmãos ímpios, é necessário orar para você obter vitórias. É necessário você clamar para obter sucesso. É necessário você orar para ter intimidade. É necessário você orar para se aproximar de Deus. É necessário você pagar um preço para ficar perto de Jesus.
Porque Saulo, ele era saudável, mas a única forma que Deus encontrou para ele ver que Deus é Deus foi tirando a visão de Saulo. A única forma que Deus encontrou para tirar a soberba do homem foi derrubando ele do cavalo dele. Para ele ver que não é necessário nem o homem estar na igreja para ser resgatado por Deus. Para o homem entender, irmãos, eita, Jesus já chegou aqui. Para o homem entender, irmãos, que Deus é Deus, Saulo, ele ia para Damasco prender quem? Ananias. Porque Ananias está fazendo o quê? A obra missionária dentro daquela cidade. Mas ele pede carta para invadir. Ele pede carta para invadir aquele lugar. Mas ele cai do cavalo dele. Talvez você se converteu hoje. Talvez você está trilhando o caminho correto, mas a perseguição é grande na tua vida. Você está sendo perseguido pela igreja, você está sendo perseguido pelo povo de Jerusalém. Só que, ei, quem te persegue não conhece o Deus da tua história. Quem te persegue não sabe qual foi o Deus que fechou a sepultura. Quem te persegue não conhece o Deus da tua história, não sabe o teu passado, não sabe o teu proceder, não sabe o teu caráter, não sabe o porquê que Deus te chamou. Muitas pessoas falam bem assim: eu não sei entender por que Deus chamou Franklin. Eu não sei entender porque aquele homem nem leitura tem, aquele homem nem sabe falar, aquela mulher nem tem beleza. Não precisa disso. Deus, ele é Deus, irmão. E se ele pega os loucos para confundir o sábio, quem é o homem para se questionar? Quer reclamar? Reclama com Deus, irmão. Porque Ananias, ele vai obedecer ao Senhor, e ele vai aonde Deus mandou ele ir. E quando chega lá, quem está orando? Saulo. Está lá jejuando e clamando a Deus. E a visão que Saulo teve foi a seguinte: ele via quando Ananias chegava até ele e colocava a mão sobre os olhos, e ele tornou a ver. É lindo, né, irmãos? Um homem que não precisava de ninguém, um homem que tinha, money. Ele poderia muito bem, irmãos, pagar o melhor médico, o melhor cirurgião, para a visão dele talvez voltasse a enxergar. Mas foi necessário ele usar o poder dele? Não. Por que não foi necessário? Porque ele usou o poder soberano. O mesmo poder que tirou a visão dele era o mesmo poder que podia dar a ele de volta. A primeira lição dele foi essa: se ele é Deus para tirar a minha visão, ele também é Deus para me dar de volta o que ele tirou de mim. Se talvez você perdeu algo, eu quero dizer para você que Deus vai te dar tudo em dobro. Se você perdeu algo, irmão, Deus vai te dar de volta aquilo que você perdeu. Mas é necessário orar, irmãos. É necessário clamar, irmãos. Porque Saulo clamou. Qual crente hoje, 3 dias sem comer e sem beber, vai orar e vai ser cheio do Espírito Santo? Porque quando Ananias chega à casa de Judas, quando vai lá no quarto onde Saulo de Tarso estava, ele viu Saulo no clamor, Saulo na presença, Saulo ele vê Saulo orando, e o próprio Deus revela a Ananias: Ananias, e eis que ele está orando, e ele teve uma visão. É Deus falando com o servo dele, é Deus revelando para Ananias. Ananias, ele teve uma visão, Ananias. Ou seja, Ananias, eu revelei a ele que tu ia ir lá. Não tem nem como o homem negar a não ir. E assim foi quando ele chegou lá, irmãos. Assim como foi na visão de Saulo, Ananias colocou a mão.
E quando ele tirou a mão, Saulo tornou a ver. A Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que aquele homem foi batizado com o Espírito Santo. E eis que ele começou a sapatear, falar em mistério, falar a língua dos anjos. A história de Saulo, a conversão de Saulo começa daí. Saulo foi cheio do Espírito Santo. E o nome dele mudou. O nome dele agora não é Saulo, é o apóstolo Paulo. Eita glória! Labrador, Comanaia Séblia. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é: quem te persegue não conhece o Deus da tua história, rapaz. Você pode ser perseguido. Ei, se você for olhar para o homem, você nunca vai alcançar seus objetivos. Olhe para si, irmão. Olha para Deus. Salmo 121 diz o que, irmãos? E eleva os meus olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? O nosso socorro, irmãos, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para nós alcançar a salvação, precisamos renunciar, rapaz. Renuncie, irmão. Por quê? Porque quando Deus ele entra na vida do homem, ele entra para mudar. Primeiro, ele tira a soberba. Primeiro, ele tira a soberba. Por quê, irmão? Porque Paulo, ele se diz o melhor. Paulo, ele era autoridade. Só que agora ele vai fazer o quê? Vai usar essa autoridade para quê? Para expulsar demônios. Ele vai usar essa ousadia, essa bravura, essa autoridade para dizer assim: ei, Jesus salva, Jesus bate. E o homem era convicto, irmão. Tudo que Saulo falava, ele tinha convicção. Se Saulo olhasse para você e dizia bem assim, se Paulo olhasse para você e falasse assim: ó, tu vai ser curado, automaticamente você era purificado. Saulo, ele era a autoridade. Ele usou a bravura dele para pregar o nome de Jesus. Talvez você aí, varão, que se diz o brabo, pega uma metralhadora, pega uma arma e brinca, atira sorrindo, mata sorrindo, trafica sem medo. Pega essa bravura, irmão. Pega essa bravura que você tem. Usa isso aqui, ó. Muda essa arma pra isso aqui, ó. Na moral, é sério, irmãos. Bíblia. Pega essa bravura que tu tem e usa essa arma aqui, ó, que você vai esfaquear a infernada toda. E o grandão da Galileia vai ficar muito feliz por ver você trocar uma arma para a Bíblia. É, irmãos, Deus, ele tem um chamado muito lindo, porque olha a minha vida. Um ex-maluco do pedaço. Um ex-aviãozinho de droga. Um ex-fumador. Um ex-cheirador. Um ex-beberrão. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Deus me resgatou. Deus me transformou. Deus me deu fôlego de vida. E Deus me deu ousadia de espírito. Não tô muito bem aqui falando com vocês. Eu tô meio gripado, irmãos. Febre, dor de cabeça. Só que eu senti no meu coração, quando eu fui buscar meu filho na escola, eu senti no meu coração de entrar nessa live para dizer isso para vocês. Então, irmãos, fique firme diante de Deus, porque 1000 cairão aos vossos lados e 10.000 cairão à vossa direita, porém vocês não hão de ser atingidos, porque Deus é o guardião das vossas vidas. E Deus está guardando todos vocês. Vocês creem nisso? Em nome de Jesus, Deus abençoe, irmãos. Fico feliz de chegar até aqui. Vou fazer 28 anos, para a glória de Deus. Mas me condenaram à morte aos 18 anos. E eu estou vivo para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. É maravilha, irmãos. É lindo, irmãos, esse Deus.
Às vezes é necessário abrir mão de algo para Deus te abençoar. Lá na frente, algo melhor está por vir na tua vida, varão. Algo melhor está por vir, irmã. Você que está me assistindo agora, você vai entender o mistério de Deus sobre a sua vida. Você, meu irmão, que está me assistindo agora, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se posiciona, rapaz. Levanta, rapaz. Você não é fracassado, e de um momento você é fracassado. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina, minha irmã. Não vai ser essa dorzinha de cabeça que vai te fazer você morrer. Não vai ser essa dor na coluna que vai fazer você parar de caminhar. Não vai ser essa dorzinha no pé que vai fazer você ficar no leito, não. Nós somos capazes de vencer qualquer luta nas nossas vidas. Nós somos capazes. Porque Jesus falou o quê? Alabrasto, mandalabastéria, alabradio comanaya sébria. Eu venci o mundo. Jesus falando, tá, irmãos? Eu venci o mundo e vós também vencerão. Ele está nos dando firmeza que nós também vamos vencer esse mundo pecaminoso, esse mundo cruel, esse mundo violento. Nós vamos vencer, porque Jesus nos garantiu essa vitória. Eita glória, aleluia! Vamos vencer, irmãos. Eu sei, irmãos, que estamos vivendo, estamos no mundo. Muitos crentes falam bem assim que eu agora não pertenço mais a esse mundo. É claro, agora nós somos uma nova criatura, eu sei disso. Mas a palavra de Deus fala que estamos sujeitos a pecar. Irmãos, não se cresça não, irmãos. Seja sempre humilde. Seja sempre pequeno. Nunca acha que você é maior do que o outro. Nunca acha que você é mais forte do que o outro. Somos humanos. Nos frustramos, ficamos tristes, choramos, perdemos. Mas uma coisa é certa: quem está com nós nunca perde. Porque às vezes, irmão, ficamos tão tristes, ficamos tão fracos, que ninguém pode nos tirar dessa situação. Nem o pastor, nem a mãe e nem o pai dessa terra. Mas quando elevamos os nossos olhos para os montes, lembramos que é de lá do céu, o dono do céu, que vem nos socorrer as nossas almas diante da tribulação. E é somente Deus, irmãos, que pode nos resgatar. A alma de vocês é preciosa. A alma de vocês é valorosa. E digo que estamos aqui nesse mundo somente de passagem. Porque Jesus, ele quando despede dos discípulos, ele fala para a multidão: eu vou preparar morada para vós. A nossa morada, irmãos, não é aqui. Estamos aqui no mundo de passagem. Nós temos um lugar, irmãos. Quando o nosso pai terreno morre, deixa uma herança, uma casa, um carro, um terreno, para dividir com todos os irmãos. Assim também é o nosso Pai Celestial, o nosso Deus poderoso. Lá é a nossa herança. Nesse mundo vamos deixar carro, vamos deixar dinheiro, vamos deixar bens materiais. Mas lá no céu vamos receber o que é nosso por direito. Às vezes nós pensamos: poxa, falar é tão fácil, né?
pregar é tão fácil, né? Mas aquele ladrão na cruz do Calvário, automaticamente Deus me levou lá na cruz do Calvário. Quando aquele homem foi defender a Jesus que estava pregado também naquela tábua. E Jesus, ele falou bem assim para aquele ladrão: hoje ainda eu te prometo que entrará comigo no paraíso. Que lindo, irmãos. Que lindo, irmãos. Quando Jesus, ele falou para aquele ladrão: hoje ainda você entrará no paraíso. Porque tem pessoas, irmãos, que julgam. Tem pessoas, irmãos, que apontam dedo e falam: aquele homem não tem condição de salvação. Aquela mulher lá, aquela fofoqueira, aquela mulher lá, aquela mulher nunca vai ser salva. Aquele homem que rouba, que trafica, aquele homem já está condenação. Só que, ei, rapaz, a última palavra não vem do homem. A última palavra não vem de você. Muito pelo contrário, a última palavra vem de Jesus. Porque Jesus falou: hoje ainda entrará comigo no portão celestial. E aquele homem foi salvo. O que vão falar de você? Pelo menos estão lembrando. Pode falar de mim. Eu não ligo que fala de mim, não. Quanto mais fala de mim, eu agradeço. Por quê? Porque é através dessa pessoa aí que Deus está me abençoando. A maldição que essa pessoa quer contra a minha vida, Deus muda, meu irmão. Deus traz como vitória para mim. É um degrau que vocês estão me empurrando para frente. Um passo à frente e eu não vou estar mais no mesmo lugar. Rapaz, Jesus é lindo, irmãos. Quando eu estava nesse mundo de ilusão, eu tinha amigo. Era muitos amigos. Certa feita, eu estava tirando a habilitação. E antes de eu tirar minha habilitação, a minha tia me deu um conselho de mãe. E ela falou bem assim: Franklin, pega seu dinheiro, meu filho, e faça a tua habilitação. E aquilo tocou profundamente no meu coração. A minha tia Soeli. Por que eu tô lembrando isso? Daqui a pouco vocês vão entender. E eu ainda naquele caminho de loucura, de ilusão. Quando deu na segunda-feira, eu corri lá e paguei a minha habilitação todinha, irmãos, 1.200. E eu comecei a tirar a minha habilitação. Todos os dias eu fui bater digital, fui para os treinamentos. E eu fui para a prova legislação de trânsito no computador. Eu perdi 3 vezes, irmãos. Eu estava estudando? Não. Era tempo de eleição. E aí eu fui fazer a prova na última vez, que eu remarquei. E quando eu cheguei lá, irmãos, um homem que estava ali perto do complexo, ele olhou pra mim e falou: ei, irmão, eu tô vendo você vindo aí, o que tá acontecendo, rapaz? Policial civil. E eu falei com ele, eu falei: rapaz, todo me tremendo, irmãos. Eu falei: rapaz, eu perdi na prova e eu não sei mais o que eu faço.
Aí ele perguntou: quantas vezes você perdeu? Eu falei: terceira vez. Ele falou bem assim: entra lá dentro e me espera que eu vou entrar lá. E ele entrou lá dentro e fez minha prova. Irmãos, é coisa de Deus, irmãos. Só Deus sabe explicar isso. E quando eu fiz ele fez minha prova, eu agradeci a ele muito. Ele me ajudou. Aí eu saí de lá com outro pensamento. Eu falei: nossa, eu que não gosto de polícia, a partir de hoje em diante eu vou... Poxa, eu agradeço a Deus. Eu comecei a gostar, irmãos, das autoridades. Mas o que tem a ver isso? Sabe o que tem a ver, irmãos? Às vezes nós não paramos para ouvir conselhos, porque eu estava perdendo na minha habilitação, dando passo para a minha vida, dando passo para o começo da minha história. E quando eu estava perdendo ali, o diabo tentando me frear, o diabo tentando fazer que eu desistisse daquilo que minha tia plantou em mim, semeou em mim. Veio o desânimo, veio a vontade de parar, veio a vontade de desistir. Mas eu fui até o fim, até que eu consegui a minha habilitação. E hoje, irmãos, talvez você aí, jovem, seu pai te dá um conselho, é para seu bem, rapaz. A sua tia te dá um conselho de mãe, o seu tio aí te dá um conselho de pai, e você não quer ouvir, jovem. Escuta, rapaz, para pensar, trabalha honestamente, pois este mundo, tudo que vem fácil, vai fácil. É como um assopro, vai tudo voar. Pega essa visão, rapaz. Aprenda a ouvir conselhos. Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Pega essa visão, rapaz. Amém, irmãos? Peço que Deus abençoe. Deixa eu orar pela vida de vocês. Deixa eu tentar aqui colocar esse celular aqui. Pai santo e Pai querido, nesta hora eu oro, meu Pai, a todos que chegou até aqui comigo, Senhor, que o Senhor possa abençoar, possa dar força física, mental, espiritual, que a Tua mão, meu Pai, possa direcionar em cada um desses que me assistiu, Senhor, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa, meu Pai, abrir as portas aonde se fechou, que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando os netos, filhos, que o Senhor possa abençoar toda a Tua parentela, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, trazer ânimo, repreender, meu Pai, toda a legião que o cerca, repreender, meu Pai, toda a potestade, Senhor, e que o Senhor, meu Pai, acampa seus anjos, meu Pai, em todas as casas, lares, que o Senhor dá vitória, que o Senhor possa ocultar do olhar do adversário, que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoar com saúde mental. Tira, meu Pai, o ego, que o Senhor possa repreender, meu Pai, todo mal, Senhor, que o Senhor possa jogar por terra toda a macumbaria, maracutaia, que o Senhor faça a Tua vontade diante da vida desse homem, dessa mulher. Deus, eu encerro essa live, tendo vitória, Senhor, profetizando vitória na vida dela, na vida dele, que o Senhor, meu Pai, guarda como a noiva do Senhor, da vitória, em nome de Jesus. Irmãos, eu encerro, que Deus abençoe poderosamente, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.